Conversas cruzadas aqui na TV Com. Tomou posse na última semana agora o novo presidente do CONDES, Conselho de Desenvolvimento da Grande Florianópolis, o Adriano Ribeiro, que está aqui no nosso programa, no Conversas Cruzadas. E hoje estamos discutindo os desafios da nossa região. Temos inúmeros desafios, Inúmeros desafios. Questão do recolhimento de lixo, tratamento de esgoto, saneamento básico, transporte coletivo, saúde. Esses dias eu estava acompanhando aqui no Bom Dia Santa Catarina um exemplo, eu acho que é na região sul, se não estou enganado, os municípios se uniram e conseguem comprar, como se fosse numa cooperativa, medicamentos para os seus postos de saúde e, consequentemente, reduziram o custo, porque em maior quantidade consegue barganhar melhor preço, E o resultado é que sobra dinheiro para outras áreas. Por que não pode fazer o mesmo aqui? É que as pessoas precisam pensar em coletividade. Quando pessoas organizadas pensam no bem-estar da coletividade, isso acontece. Quando cada gestor de um município, ou seja, de qualquer órgão, pensa na sua individualidade, naquilo que pode obter de contraponto, aí não acontece. Quem fica desfavorável é a população. Marcos, você que presidiu, já vou passar a palavra para o Adriano, um bom tempo o CONDES, como é que se deu e como é que deve acontecer a interface com o poder público? Infelizmente, essa comunicação ela é sempre provocada por nós. Nós temos alguns parlamentares que nos acompanham mais de perto, e aqui posso citar, por exemplo, o Esperidião Amin, que tem acompanhado o CONDES nos últimos anos mais de perto, agora recentemente Mário Marcondes, mas efetivamente nós temos alcançado poucas soluções, E agora nesse ano, com essa crise que atinge também o poder público, o orçamento cada vez mais enxuto, principalmente do governo federal, não há outro caminho senão enxugar a máquina pública. Se nós não tivermos, e aqui eu vou ser repetitivo, um choque de gestão no setor público. Ontem ainda eu escutava pela CBN a presidente da FECAM dizendo que as prefeituras fizeram o que foi possível para enxugar os seus quadros, principalmente nos cargos comissionados. Eu quero discordar veementemente desta senhora, porque nos municípios que eu tenho conhecimento não foi feito absolutamente nada. Muita coisa pode ser feita, muitos cortes podem ser feitos, e não especificamente corte por corte, mas colocar pessoas que efetivamente deem resultado, que tenham competência técnica para fazer. Florianópolis, Palhoça, Biguaçu, São José precisam trabalhar unidos, e a gente não vê isso acontecer. O CONDES tem tentado fazer essa intermediação, aproximar os prefeitos, aproximar os secretários de saúde, aproximar os secretários de desenvolvimento econômico. Agora, como vice-presidente de infraestrutura da FACISC, nós vamos fazer um trabalho junto com os secretários de desenvolvimento econômico para tentar trabalhar as questões regionais. Para citar um exemplo bem simples, o problema dos ambulantes, que é uma reclamação do comércio em geral, que afeta o desenvolvimento econômico. Não adianta você agir só em Florianópolis, não adianta você agir só em São José, é preciso uma ação conjunta. Moradores de rua, que é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública, é preciso agir em conjunto. São José desenvolveu um trabalho no ano passado exemplar, mas os outros municípios não fizeram. O que aconteceu? Migrou tudo para São José, não deu conta. Aí a prefeita tira o dinheiro, volta tudo para a rua. Na iniciativa privada, a gente enfrenta os problemas do dia a dia com estratégia. Senta, analisa o problema, constrói cenários. E não se vê isso na gestão pública. É um amadorismo, é uma falta de compromisso. E o interesse apenas com a eleição próxima. E bem lembrou agora o Hélio no intervalo, as eleições estão se aproximando e nós vamos ouvir os mesmos discursos. Então o telespectador precisa estar atento. Nós precisamos, daqui para frente, o CONDES vai ter essa missão, enquanto entidade metropolitana, de apontar quais são as soluções que nós queremos, qual é o prazo, qual é o dinheiro e tem como fazer. Vou citar um exemplo ao telespectador. Não adianta você pedir para a prefeita de São José ou para qualquer candidato de São José que prometa a beira-mar de Barreiros ou a beira-mar metropolitana, que a gente está mudando agora esse conceito. Porque a prefeitura não vai fazer. Não tem dinheiro para isso. Quem vai fazer isso é o governo federal. Nós precisamos de um candidato comprometido a cobrar isso veementemente.
Agora, o que ele pode fazer? Precisa da creche no bairro tal, precisa da escola no bairro tal. Isso é compromisso do município. Precisamos de um candidato em São José, por exemplo, que se comprometa a transferir a universidade municipal para a UDESC, para a UFSC e cuidar da educação básica. Não faz nenhum sentido um município que tem tantas carências ter uma universidade. Investindo numa coisa que não é função. Não é finalidade, né? Não é além dos problemas que o Marcos coloca muito bem de infraestrutura, nós temos um outro maior ainda, que é o das reformas. Crise é momento de ajuste e de mudanças. Perfeito. E nós aqui, já provocando o nosso presidente Adriano, nós temos que focar um pouco mais na questão das reformas. Não é só o Condes, a sociedade tem que exigir mudança, porque a crise vai passar e nós vamos continuar iguaizinhos quando começou a crise. Não estou vendo reforma, mudança na legislação tributária, previdenciária, trabalhista, a reforma da Constituição, porque tudo isso que está acontecendo para a economia e para a sociedade tem um pouco de raiz, bastante, aliás, na Constituição, que criou um assistencialismo violento, né? E nós que produzimos, que financiamos toda essa máquina, a maior máquina administrativa do mundo. Renato, pode pesquisar. O Brasil tem um custo com o parlamento, com o funcionalismo, com essa estrutura gigante, e nós não temos produtividade. Produtividade quer dizer geração de riqueza para distribuir para os trabalhadores, que estão sendo penalizados agora. Mais de 1,5 milhão de desempregados no Brasil. Quantos cargos comissionados foram demitidos? Que se tem notícia, isso que o Marcos ainda há pouco abordava. Então nós continuamos sendo burro de cargas nesse processo e não temos a competência, a organização, disposição. Aqui está a prova, nós queremos isso, mas não, precisa algo mais, precisa envolvimento das entidades confederativas, precisa envolvimento da OAB Nacional, precisa da CNBB, para mudar, para melhor, não é para piorar. É isso que nós temos que fazer. Porque se nós não mudarmos, presidente Marcos, nós vamos continuar daqui 5 anos, nós vamos estar enfrentando os mesmos problemas, com mais virulência ainda. Temos propostas muito simples que poderiam ser executadas no país. Cidades com menos de 10 mil habitantes, Câmara de Vereadores ganhavam só por representação. R$150 por sessão e acabou. Tu imaginou a economia para o cofre público, uma atitude mudanças pontuais, né? Exatamente. A gestão pública grita. Nós somos administradores, Marco, a gente sabe do clamor que esse país precisa de profissionalização. E é um verdadeiro descalabro. Eu queria também fazer uma referência ao deputado João Amin, que também participa das nossas reuniões, e isso é importante. Exato. Essa aproximação que tu perguntou para o Marcos é essa que eu provoquei a deputada Mariane. A ideia é ter no mínimo 8 deputados federais para acompanhar o seu de contorno e nós, representantes das entidades, cobrar desse parlamento a execução dessa importante obra. Então, foi um caminhar. Cada presidente deu um passo e culminou agora na primeira reunião do Conselho Metropolitano com o Fórum Parlamentar, olho no olho, face a face, né? Para realmente dizer assim, pô, turma, não dá, né? Essa região aqui precisa, o dinheiro já está pago. Só para lembrar vocês. Já está, o recurso já foi alcançado. Já temos há quantos anos esse pedágio? Isso é sempre importante. Um assunto que eu quero provocar o Hélio, nós precisamos discutir o plano diretor metropolitano. Já imaginou o celeuma que vai ser? Se nós não conseguimos avançar em Florianópolis com o nosso plano diretor, tu imagina, e é necessário, é legal, a SUDERF está aí. Eu cobrei semana passada o deputado Marcondes, o seguinte, deputado, precisamos na Assembleia fazer uma audiência pública para discutir o que a SUDERF está fazendo. Mas, presidente, não é fundamental esse trabalho ao lado, né, o trabalho do Condes com a superintendência da Grande Florianópolis? Ela anda junto. Mas a primeira coisa que o governador fez foi colocar um cidadão que não é da região. O ex-prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi. Nós precisávamos ter alguém lá que conheça a região, que viva os problemas daqui. Ele pode ter todas as qualidades quanto político, mas não é da região. É um urbanista, né? Ele vem com um conceito de urbanista. Vamos discutir o núcleo duro. Esse é o conceito que nós temos que ter, que o IPEA tem. Nós temos que discutir primeiramente Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e a questão da água de Santa Amaro. É besteira, é errar se nós não discutirmos o núcleo duro da região metropolitana.
Então, a criação da região foi uma pressão enorme do Condes, um trabalho muito grande, e a gente vê que a coisa não está indo. Quantas idas e vindas, né? Tivemos reuniões ontem do CODERF, a representatividade dos municípios é ridícula. Por quê? Porque eles não participam, eles não têm noção. Ontem teve reunião? Ontem ou quarta, quando eu volto em Brasília, eu volto meio confuso com as datas. Tá, mas teve uma reunião marcada. Meu fuso horário, minha... Tá, deixa eu só entender. Contaminado, né? Tá, mas deixa eu Não, entender. pelo amor de Tá, Deus. mas esse é um fato importante. Teve uma reunião essa semana. E a presença dos municípios não está ocorrendo. E aí o Condes, ele dá o convite para... Não, é que o Conselho Metropolitano tem as entidades ali representando. Tem a FEComércio, tem a OAB, tem várias entidades que a gente faz o intercâmbio, que não dá para ter assento para todo mundo. A reclamação é que os municípios não participam. E não participaram essa semana de novo? Não, isso é sistemático, Renato. Vou lembrar um episódio que o Marcos conhece bem. Mas tem que divulgar isso aí, então. Tem que divulgar quais são as prefeituras que não encaminharam representantes. Qual é a Câmara de Vereadores que não encaminharam? Começa que os secretários estão caindo todos agora. Porque são candidatos? Né? Renato... Momento político. E agora tudo para. Com todo respeito a São Pedro e Águas Mornas, município que eu tenho o maior carinho. O que eles vão discutir de olho a olho com um representante de Florianópolis? Eles não têm o mesmo problema. Nós temos que... O CODERF, a gente já fez com 9, é um exagero. Tem que reunir os 5 que têm problemas de pendular, de trânsito, plano diretor, uso de solo, habitação. Essa é a ideia de política rasteira. E outra... Mas como é que se resolve isso? Tem que divulgar para a imprensa, olha, não tem interesse da Câmara de Vereadores da cidade e tal, fizemos reunião, não apareceu ninguém, a Prefeitura também convidada, não apareceu. É isso, não tem outro jeito, né? Deixa eu passar um fato que ocorreu. Nós trouxemos um cara do IPEA aqui, Marco Aurélio Costa, na gestão do Marcos. As prefeituras, para esvaziar o nosso encontro na Assembleia, fez outro, reunião no mesmo horário. Isso é fato. Então, tu vê o pensamento rasteiro, pequeno. E aí a gente trouxe o cara, a gente passou vergonha. Porque cadê o representante dos municípios? Não tinha ninguém. Mas se a gente não construir um diálogo, como eu falei agora há pouco, uma interface com o poder público, fica, de repente, o setor do empresarial, a sociedade civil organizada gritando de um lado, e de outro lado o poder público preocupado com as eleições. Essa interface existe, o problema é que hoje ela é lenta, tem pouca resolutividade, né? O problema principal são os representantes públicos que ou não ouvem ou não querem entender, não querem ouvir. Não tem coincidência. Porque os problemas que nós vivemos, o Hélio falou no primeiro bloco, e isso é claro, é público, notório, são os mesmos há décadas. Sim. Os desafios são os mesmos, os problemas são os mesmos. E isso se repete e a gente não tem solução, né? O que nós podemos fazer? Mudar o contexto. Essas reformas, qual foi a grande reforma no Brasil que aconteceu nas últimas décadas? Nenhuma. Então vamos sair do cenário, a minha proposta sempre foi essa, vamos sair do cenário das grandes reformas e vamos para o cenário das reformas pontuais. Mas nós precisamos agir em conjunto. Eu tenho agora proposto aos presidentes da região, diversas entidades, que a gente planeje ações conjuntas. Vou dar um exemplo. Projeto de lei para proibir que o vereador ocupe cargo no executivo. É consenso? É consenso. Então nós vamos entregar esse projeto em todas as câmaras municipais da região. E vamos fazer pressão junto com a imprensa. Claro. O município tem uma força. Todos juntos entregando é outra pressão. Já tem uma ideia nesse sentido em Florianópolis, em São José, né? Capitaneada por vocês, enfim. Tubarão está planejando. É aquela história do Garrincha, né? Já combinaram com o adversário, né? Marcos, um detalhezinho aqui só para completar o pensamento do Marcos. A Câmara de Vereadores perdeu a função. Não tem mais sentido com esses altos salários, com aquele custo para a sociedade, diante do Conselho das Cidades, que vai praticamente traçar as políticas. E tem duas funções, né? Duas funções só. Então não tem mais sentido, vereador. Vereador, podemos pedir a extinção das câmaras de vereadores, que barateia o custo para a sociedade, porque nós temos o Conselho da Cidade, que é de graça, que não vai ter custo, também, como disse a Sandra, é mais uma doação do seu tempo para a sociedade. Eu quero dar um Nós exemplo. temos que fazer essas opções. Eu quero dar um exemplo do projeto de lei recente. Que tirar, desculpe, Marcos, o quadro de vereadores, nem tanto, mas qualificar os vereadores. Mas depende do voto também. José. Mas deveria ter, por exemplo,
escolaridade mínima, algumas mas aí a coisas gente já está falando sentido. de Mas Constituição, isso né? não existe. Sim, mas é assim que tem que A sociedade... é assim que nós temos que pensar na qualificação daquele que vai nos representar. São José fez um projeto de lei agora para colocar lacre nas embalagens de pizza e comidas de delivery. Sim. Para garantir Uma iniciativa segurança interessante, alimentar. né? Sim. Você está pensando Para na garantir saúde segurança pública, alimentar e tal. mas é uma ação ridícula diante do cenário que a gente está vivendo. Eu não posso criar nada que traga mais ônus à classe empresarial, que está sofrendo demasiadamente, né? E aí é querer fazer um benefício à população com o chapéu alheio. Eu espero que a prefeita tenha decência de vetar esse tipo de coisa, sabe? Não é momento para isso. É como se nós, só para concluir o raciocínio, como se nós vivêssemos num mundo maravilhoso, onde tudo funciona, onde a prefeitura funciona, onde os prédios da prefeitura têm habites, né? Onde tudo é certinho. E a gente sabe que está tudo errado. Aí você vai querer empurrar esse custo para a classe empresarial, que consequentemente vai empurrar para a população. Isso é um absurdo. Esse tipo de ação de vereador não precisa, concordo com ele, não precisa nem ter vereador para isso. Qual é a atribuição do vereador hoje? Sendo bem realista, todos nós sabemos, nome de rua e concessão de medalha, diploma. E quanto é que custa um vereador para a população? Não é só para os empresários. Completar que trabalha toda a sociedade que trabalha, paga imposto. Esse imposto, o duodécimo, vai lá para a Câmara de Vereadores. Então, a sociedade, isso aqui é Dinamarca, Estados Unidos, o que para ter Suécia, para ter esse luxo, vereador para dar nome de rua e muito cargo comissionado. Aí cabe também ao eleitor escolher melhor os seus representantes. Renato, será que a sociedade pensa nisso, Marcos? Eu queria dar Acho que não pensa, não sabe. Reforma política mesmo. Tem que acabar com a Câmara de Vereadores, não tem sentido. Reforma, sobre o planejamento do Condes para durante o ano. E seria que eu queria dar uma exposição, porque nós escolhemos 6 temas. Então pode ser daqui a pouco, depois do intervalo, planejamento estratégico aí do Conselho. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.